Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o poeta André Siqueira. Bom, André, vamos falar um pouquinho agora sobre os seus livros, né? A gente tem aqui expostos aqui algumas das suas publicações. Conta um pouquinho a história de cada um deles. Você já começou a falar no segundo bloco sobre essa antologia, né? Que tem alguns poemas publicados seus. E esses dois aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Tá. Então, na verdade, tem As Manhãs Fechadas, meu primeiro livro para a editora Gataria, e lançado em 2020, ano passado. Fiz uma live de lançamento, não foi possível lançamento presencial. E já mais para o final do ano, 2020, teve essa antologia, né? Parem as Máquinas, do selo Off Flip, que tem vários autores, tem prosa também, mas é um poema meu, que se chama Quarentena. Acho que o título já é sugestivo, já pode imaginar mais ou menos. E que é um poema que eu gostei muito de ter feito, que é, voltando para a forma fixa, um poema, em poesia se chama hexassílabo, né? 6 sílabas poéticas. E fiquei muito contente, principalmente com o lançamento, né, desse meu livro As Manhãs Fechadas, que é um projeto que começou em 2017. Eu passei por um período muito complicado da minha vida, eu tive transtorno de ansiedade e isso desenvolveu outros problemas. E então, 2017, 2018, eu fiz esses poemas, são 24 poemas que estão nas Manhãs Fechadas. É um livro de poucas páginas, em um dia é possível ler tranquilamente os poemas. E esse foi o pontapé. Não quer dizer que não é um livro de autoajuda, tem nada a ver, porque de repente eu falo isso, né? Quem está ouvindo pode pensar, será que há alguma solução para esse problema? Não, isso é poesia, então é invenção, é fingimento, né? Mencionando aqui um pouco o Fernando Pessoa. E então é isso, são 24 poemas. O pontapé inicial foi essa questão da transtorno de ansiedade, e que eu acho importante. Eu estou vendo muito assim na televisão essa questão do Brasil considerado o país mais ansioso, né? A doença, o mal do século XXI é a ansiedade, né? Sim, só que eu lembro que na live que eu fiz de lançamento, até acho que eu usei a palavra autobiográfico. Assim, todo poema, obviamente, autobiográfico no sentido de que o autor ali produziu, mas são várias vozes, né? E aí é importantíssimo o sujeito ter uma iniciação. Isso não precisa ser acadêmica. Eu fiz faculdade de letras, não me formei, pretendo voltar para a faculdade, mas não cheguei a me formar. Mas eu acho importante ter essa iniciação, ler os clássicos, a tradição está aí para ser estudada. Isso não quer dizer que ela não tem que ser criticada, mas eu acho muito importante fazer toda essa pesquisa do verso livre, forma fixa. Então, não tem como fugir. Acho que se alguém me perguntasse, As Manhãs Fechadas é um livro que fala do quê? Eu diria é um livro de poesia, mas tem esse lado... Quem gosta de Ana Cristina César talvez goste do livro, porque é uma influência, então tem esse aspecto mais confessional, mas é invenção, lembrando que é arte, então isso não tem nada a ver com autoajuda. O poeta é um fingidor. Exatamente. E como é que foi para você enfrentar esse período difícil de transtorno de ansiedade? Como é que você pôde superar isso? Foi com ajuda médica ou foi com ajuda de terapia? Como é que você trabalhou isso? Eu tomei, foi sim a questão da terapia, uma medicação, mas a família também é importantíssima. A minha esposa, Flávia, me ajudou muito. E a poesia não salva ninguém, né? A poesia não salva ninguém. Mas é fundamental a pessoa, acho que não só quando ela está passando por algum momento de crise, mas é essencial ela não esquecer do que ela realmente gosta. Então, no meu caso, era escrita. Então, eu ficava em casa, trabalhava em São José dos Campos. Foi difícil, mas eu falei, não, mas eu vou escrever. Então, a poesia foi um auxílio,
Mas poderia ser a música, poderia ser a pintura. Então eu acho que talvez se esqueça também, infelizmente, esse aspecto da arte e da cultura, que ela auxilia muito o ser humano, né? Sabe, o humano, ele precisa, essa questão da sensibilidade, de alguma maneira se expressar. Bom ou ruim, isso já é uma outra questão, mas a terapia, medicação é importante. Acho que é uma bobagem quem diz que só, assim, nada contra religiões, mas, sabe, de maneira muito prática, não? Simplesmente você ter fé, você será salvo. A gente sabe que o problema é muito mais sério. Você não é religioso? Eu acredito em Deus. Eu não vou dizer que eu sou católico, porque eu vim de uma família protestante muito. A questão do protestantismo marcou muito a minha infância. Mas eu tenho muita simpatia pelo catolicismo e, inclusive, isso acaba em alguns poemas isso aparece, mas a gente falou do fingimento, da invenção, né? Sempre trabalhando a linguagem, que a linguagem poética, eu não vou dizer que a poesia é o gênero mais difícil, mas ela é mais exigente. Então, por esse motivo, o poeta ele quer uma tensão na linguagem, e é isso que eu tentei fazer. Então, a questão da religião, você me perguntou, eu acredito em Deus, mas não frequento nenhuma igreja, e acho que é preciso sempre ter muito cuidado, né? Sabe que a gente está no momento. Não vou dizer que não é algo novo, a gente sabe que durante toda a história a intolerância sempre esteve aí, né? Mas fundamental é o diálogo, né? Mas a religião, ela é importante. Você falou também, a gente falou no segundo bloco um pouquinho da sua rotina de escritor, né? Com os filhos lá, a casa barulhenta. E você já quis ou você pretende um dia se arriscar em outros moldes de escrita, por exemplo, ou escrever crônicas, ou escrever, sei lá, memórias? Você tem isso? Tem os seus planos? Por enquanto, não. Até tem uma escritora, a poeta, ela é do Mato Grosso. Para mim, ela é uma das poetas assim, do momento que eu mais me interesso, que é a Divanise Carbonieri. Ela até foi para a final aí do Jabuti. E ela, na verdade, ela foi com um livro de prosa, né? Contos. Conheço mais a obra poética dela. E ela, ano passado, ela me chamou para fazer acho que era um conto que ela ia publicar e tal. E eu falei, Divanise, não vai rolar, porque eu não consigo escrever, ter uma dificuldade assim, de encomenda, sabe? Você fala, André, faça isso para mim e tal. Assim, de momento não me lembro disso ter dado certo comigo, de alguém ter feito essa encomenda, ter produzido alguma coisa, assim, porque geralmente é muito espontâneo. E a poesia, ser poeta, no meu caso, se encaixa tão bem no meu temperamento, sabe? Porque a poesia tem uma lógica mais ambígua, né? Tem essa ambiguidade. Eu não gosto nem... Tem a palavra mistério, mas eu prefiro falar ambiguidade. Me atrai tanto na poesia que em outros gêneros, conto, né? A crônica, eu lembro de mais jovem escrever algumas crônicas, que é um gênero que eu gosto bastante, mas não foi algo rápido assim que passou na minha vida, e não pretendo até agora, né, até o momento, me aventurar pela prosa, quem sabe, né, mais pra frente. E hoje como é que você vê a poesia no Brasil, em se tratando de divulgação, publicação? Você acha que, na sua análise, ela é reconhecida mais hoje do que era no passado? Eu queria que você analisasse um pouco isso. Sim. Eu acho que há uma grande vantagem para quem escreve hoje é a rede social. Porque você pode publicar, compartilhar, você vai fazendo contatos. E eu vejo uma grande movimentação. Quando eu era mais jovem, né, não tinha rede social, então eu achava que era tudo meio parado. Assim. Hoje eu percebo que as coisas
estão acontecendo, de repente aqui na cidade não está, mas várias lives pipocando, então eu acho que há uma efervescência, essa questão da literatura nacional, muitas pessoas escrevendo, muitas pessoas publicando, só que daí tem o lado chato, né? Eu não sou crítico literário, não tenho a vontade de ser, mas eu tenho alguns amigos que são, e são muito, ouço bastante, eles são muito importantes. Só que tem muita coisa ruim também, né? Esse é o lado ruim da rede social, né? Porque como todo mundo tem acesso praticamente, a tendência é que apareça também muita coisa ruim, seja de qualquer gênero que for, né? Poesia, crônica, conto, vídeo. Mas eu sou bem realista nesse sentido, Rodrigo, porque o Paulo Henriques Brito, um poeta contemporâneo, ele numa uma conferência que ele deu, eu lembro dele ter falado o seguinte, né? Que, de repente as pessoas pensam que na época de Shakespeare, sei lá, ou do Byron, dos grandes gênios, assim, grandes artistas, é como se havia vários Shakespeare, vários gênios nesse período. E não, em toda a época, se você for parar para pesquisar, para ouvir quem realmente entende do assunto, você percebe que também tinha muita coisa ruim, né? Como hoje tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas o que eu acho bacana é essa possibilidade de a gente publicar, se expressar. Só que eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio com a rede social, porque ano passado mesmo eu tinha excluído. Eu excluí meu Facebook, excluí o Instagram. Eu pensei assim, não, mas isso aqui não tem nenhum filtro, e eu também, eu acho que estava muito viciado, sabe? E estava querendo validar a minha poesia por causa da rede social, por causa das curtidas. E eu vi que isso era patético da minha parte, que você tem que saber lidar. E fugir disso não tem como. Porque eu falei, eu lancei um livro. O que é mais viável para mim? A rede social, eu vou compartilhar, então daí eu voltei. Só que acho que agora estou administrando melhor. E essa questão, então, quer dizer, eu acho que a oficina de poesia, se eu tentar sintetizar, Rodrigo, essa questão, o que eu poderia dizer da poesia, da literatura, como fazer algo mais consciente, algo melhor, mais crítico, eu diria oficinas de poesia, mas aí que está, pesquise, veja quem realmente entende, que tem muito embuste, porque é um estudo. Eu vejo o poeta, o escritor, como ele é um artista, assim como um pianista, um pintor, ele vai estudar as técnicas, ele vai se aprofundar. Então não pode ter essa preguiça. Eu vejo gente que assim, soa para mim como uma preguiça se você senta e acha que poesia é simplesmente falar, rimar, falar de amor, falar das coisas mais banais, mais óbvias. E para algumas pessoas baterem palma, tudo bem, que seja. Mas acho que quando o artista ele começa a ser mais exigente, ele vai estudar. Então, consequentemente, vai ser mais crítico. Então, eu acho que é fundamental. Acho que é uma época muito bacana de divulgação, oportunidade, mas eu vejo também muita gente achando que o poeta é um ser iluminado. Isso é uma grande besteira. Acho que é um artista que tem que estudar. Para a gente encerrar essa nossa conversa, para quem, se tiver alguém por acaso que esteja vendo esse programa e gosta de poesia, mas está bem no início, tá como você estava no começo, leu aquele livro e não entendeu direito, que poetas você sugere para essa pessoa iniciante, para ela poder abrir esse caminho e começar na poesia, para depois ir se especificando em mais alguns, mais um pouco de rebuscados? Você dá dica de começar por quem? Eu acho que isso é muito pessoal, mas no meu caso foi com o Álvares de Azevedo. Embora algumas pessoas acreditem que Álvares de Azevedo não seja para adolescentes, eu acho isso uma grande bobagem, porque eu acho que adolescente tem a tendência a se identificar muito com o Álvares de Azevedo e o ultrarromantismo, que é algo que eu já não faço, mas foi dentro desse período que comecei a escrever, eu gostava muito de Álvares de Azevedo. Então... fala muito sobre a morte também, né? Mas a questão da sua própria morte, aliás, né? Algo doentio, mórbido, que não tem nada...
eu confesso para você, Rodrigo, que eu não gosto desse tipo de coisa hoje, assim, não, embora eu goste de algumas bandas denominadas góticas, eu gosto de usar a palavra pós-punk, mas claro, eu já fui adolescente, então, quando você me pergunta isso, bom, eu já fui adolescente, então eu diria Álvaro de Azevedo, eu acho, mas eu acho que eu sou contra imposições, sabe, Rodrigo? O meu filho, a minha filha, eu leio quase todo dia para eles. Então, é claro que eu espero que os meus filhos se interessem por literatura, quem sabe comecem a escrever, ou que pelo menos consumam, né? E a arte, cultura, e saibam dessa importância. Mas eu não vou obrigar a absolutamente nada, né? Então aí que tá, eu acho que há caminhos, vai da curiosidade, tem gente que vai ler para passar no vestibular e não vai falar muita coisa, né? O que é normal. Para algumas pessoas pode rolar esse espanto, né? Lembrando do Ferreira Goulart, poesia nasce do espanto, e vai se interessar, então é tudo muito natural, né? Mas eu gosto do íntimo, falando da Ana Cristina César, do conversacional. Ítalo Morricone, estudioso, fala desse aspecto, né, do conversacional na poesia da Ana. Então isso me diz muita coisa. Agora, o lado mais dark e tal, mais de morte, eu não quero não. Acho que a gente já, pelo menos eu já me peso muito, então eu quero algo para aliviar um pouquinho. Tá certo, André. Eu quero agradecer você de ter participado do nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista e parabéns por todo esse trabalho que você divulga e faz na poesia, né, o futuro vereador lá do Campo Grande. Não, mas eu agradeço profundamente, Rodrigo, o convite, gostei muito de ter participado e é isso, leiam. Isso. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.